O auxílio emergencial, nas famílias que são chefiadas por mulheres negras, por exemplo, foi capaz de aumentar a renda até. Foi por terra, caiu por água abaixo o discurso do Estado mínimo. Não vem com esse papo de ser antirracista e ficar defendendo política de austeridade. A gente que fica ali olhando para a realidade incomoda, né? Olá, seja bem-vindo ao Entre Linhas, nosso quadro de entrevistas aqui do canal. E hoje eu vou entrevistar a professora Laura Carvalho. A professora Laura Carvalho é professora de Economia da Universidade de São Paulo, autora de livros como Valsa Brasileira, em que ela faz uma análise sobre os eventos que levaram à crise que o Brasil vive até hoje, né? Desde 2014 até agora, ela vai fazer a análise desse período, e o livro Curto Circuito, mais recente, em que ela analisa a pandemia a partir da perspectiva econômica. E a professora Laura Carvalho e eu temos uma coisa em comum: nós somos incluídos numa lista de detratores, uma lista encomendada pelo Ministério da Economia. Então eu quero conversar com a professora Laura Carvalho sobre economia, sobre democracia, sobre o Brasil, sobre as perspectivas econômicas para o Brasil, e eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Vou te pedir desde já, não está inscrito no canal? Se inscreva no canal para receber notificação dos vídeos, comente, compartilhe e vamos junto. Professora Laura Carvalho, agora no Entre Linhas. Em primeiro lugar, Laura, quero te agradecer, minha amiga, pelo fato de você ter aceitado o convite de estar aqui no Entre Linhas conversando com a gente. Silvio, eu que agradeço. Bom, já estivemos juntos em alguns fóruns, mas acho que vai ser legal estar aqui nesse seu canal. Parabéns pelo canal e por tudo que você tem feito aí nesses últimos meses. Seguinte, vamos começar a falar desse assunto até para a gente poder avançar para coisas que acho eu que são mais complexas, que envolvem esse assunto. Aliás, eu acho que o assunto da lista de detratores ela é o resultado de críticas que nós fazemos a outras questões, que são questões, essas sim acho que pegam no nervo da questão brasileira, né, do problema brasileiro, e não só do Brasil, mas do resto do mundo. No dia 1º de dezembro, né, o colunista Rubens Valente, o jornalista Rubens Valente, do UOL, ele divulgou uma lista produzida pela BR Mais Comunicações, encomendado pelo Ministério da Economia, mapeando o que seriam 81 influenciadores, né, que são jornalistas, professores, produtores de conteúdo, que eles dividiram em 3 categorias: detratores, neutros, informativos e favoráveis. Nós, né, eu e você, estamos na lista dos detratores. Primeira coisa que eu quero te perguntar: como é que você recebeu essa notícia, né, e, enfim, qual a leitura que você fez desse acontecimento, desse fato? Não é nenhuma novidade que eu sou crítica do governo, e muito menos nenhuma novidade que eu sou crítica da pasta da economia. Acho que nem precisaria contratar uma empresa, né, pelo valor que foi contratada para se descobrir isso, né? Acho que basta 2 minutos no Twitter ou, né, um conhecimento geral sobre o que está sendo o debate econômico no Brasil para saber que eu sou, de fato, alguém com críticas muito contundentes a essa pasta e a agenda de política econômica no Brasil, aliás, dos últimos 5 anos, né? Não só do Paulo Guedes. Mas aí, estar numa lista, as pessoas começam a te contactar, então você está nessa lista. Algumas pessoas também levando a lista como se fosse uma lista VIP, né? Uma espécie de alguma coisa a ser comemorada, né? E claro, memes, piadas. E aí você fica meio nessa dúvida, né? É sério ou não é sério? Eu acho que eu recebi a notícia desde o início desse lugar, assim, é sério? É para fazer piada? Ou não é? É alguma coisa que a gente tem que se preocupar, não tem que se preocupar? E acho que ainda não está claro para mim qual é a resposta, porque também tem algo de muito tosco na maneira como essa lista foi produzida e feita, né? Quem conhece minimamente a história, né, do Estado brasileiro, particularmente, quando toma esse tipo de atitude, né, enfim, a gente saiu de uma ditadura, a gente é um país atravessado, né, por uma história de violência institucional. Eu sou um homem negro,
Enfim, então, para mim, esse tipo de inserção numa lista, por mais que a gente queira encarar com normalidade, não é uma coisa que deve ser vista com normalidade. Gostaria muito que essa preocupação, na verdade, que, a meu ver, é oriunda do fracasso retumbante que o Ministério da Economia tem tido, né, na entrega de resultados concretos para a população. Então, já no início do ano, logo antes da pandemia, tinha havido a divulgação do resultado do PIB de 2019. Um resultado, mais uma vez, frustrante, que frustrou em muito as expectativas, né? Que mostrou que a economia brasileira, em 2019, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, cresceu ainda menos do que tinha crescido em média durante o governo Temer, que já foi um ano de crescimento pífio, né? Que já foi um governo de crescimento pífio. Essa frustração, né, essa dificuldade de obter resultados, obviamente, ela deriva de um fracasso na formulação dessa agenda, uma agenda que é uma versão radicalizada daquela que tem sido já implementada, adotada no país há 5 anos, desde 2015. Não é que as pessoas, os detratores, estão com má vontade e má fé interpretando, analisando essas políticas e os dados da economia brasileira. Não, é que a economia brasileira realmente já estava numa situação péssima antes da pandemia, e na pandemia só não ficou pior por uma ação da sociedade civil junto ao Congresso, que tampouco teve a ver com uma decisão do Ministério da Economia, que foi aquilo que levou à aprovação do auxílio emergencial. Paulo Guedes, logo antes da pandemia chegar, Silvio, não sei se você lembra, ele declarou assim: a economia brasileira cresceria 2,5% ainda assim no ano passado, com uma, aspas, estou abrindo aspas aqui, dinâmica própria de crescimento, descolada do mundo, quer dizer, um discurso que nada tem a ver com a realidade. Então, a gente que fica ali olhando para a realidade incomoda, né? Porque eles querem vender uma ilusão em que eu não sei, né, como que seria possível vender de toda forma, porque as pessoas sentem que a sua renda caiu, que a sua renda não aumenta, que a inflação de alimentos subiu, que o auxílio emergencial será cortado. Não somos nós, os críticos, que estamos prejudicando a vida das pessoas, né? É a falta de uma agenda que olhe para essas pessoas. Eu não sei se você vê da mesma maneira. Me parece que esse receituário, que muitos vão chamar de receituário neoliberal, que é o modus operandi do atual Ministério da Economia e das políticas econômicas, cria um mecanismo que de alguma maneira está vinculado também a um projeto que necessariamente precisa ser, do ponto de vista político, repressivo, né? Me parece que a única maneira de você conduzir as coisas desta forma, né, é ter ao mesmo tempo a ideia de que algumas pessoas têm que ser descartadas, né, assim, que são pessoas, é uma espécie de uma renovação de um certo darwinismo social, e do outro lado a necessidade de você ter um Estado que se utilize de aparelhos repressivos para inclusive calar os críticos, né? Então, qual o horizonte que você vê, uma vez que a gente sabe dessa ligação histórica entre violência, né, e repressão, com essas políticas econômicas que muitos vão chamar de austericidas, né? Outro dia eu recebi um livro publicado pela editora Ubu, A Sociedade Ingovernável, do Chamail. Eu estava lendo isso, é sobre justamente a gênese desse neoliberalismo autoritário, né? E ele vai vendo como, desde a origem, na verdade, a preocupação de um certo campo era com esse excesso de democracia, como se, no momento em que mulheres, negros, indígenas, as pessoas demandam cada vez mais os seus direitos e têm o espaço para demandar os seus direitos, e a democracia, então, vai criando, né, a capacidade, o poder de barganha, na hora de negociar, né, aumentos de salários, fatias no orçamento público, né, para atender essas demandas dessa sociedade, sobretudo de grupos que antigamente eram excluídos, havia uma leitura em determinados setores de que isso seria insustentável, no sentido de que
Isso estava fazendo com que o Estado se tornasse grande demais, porque precisaria acomodar essas demandas e, portanto, seria necessário fazer alguma coisa para limitar essa democracia. Nesse livro, eles tratam até das regras fiscais, como que as regras orçamentárias elas já surgem também dentro de um aparato que busca restringir, limitar as demandas democráticas por recursos, né? E não só, e vários outros das coisas que hoje parecem que são a economia, o fundamento básico da macroeconomia, da gestão macroeconômica de um país, surgem e são defendidas muitas vezes a partir dessa visão antidemocrática, né? Como uma forma de limitar essas demandas, de limitar a democracia. Deixam claro de que a ideia é realmente não haver democracia em algum grau, não haver disputa pelo orçamento, não haver possibilidade de acomodar demandas, como se as regras, como se o receituário e a política econômica fizessem as escolhas pela sociedade, em nome da sociedade, né? Como se os economistas é que definissem, então, o que tem que ser concedido ou não para a população e não o jogo democrático, né? Ainda que você diga o seguinte, a gente só tem um jeito de resolver isso. Assim, o Estado tem que voltar à cena. Como é que você vê? Você acha que no horizonte tem condições objetivas e subjetivas para que esse processo desenrole para uma volta, né, de uma regulação que possa dar conta disso? Quais as condições que você vê para essa volta do Estado? Você acha que dá para voltar? Você acha que a gente tem saída, né, nos próximos tempos? Eu acho que sim, a pandemia ela se apresentou como um momento que é verdade que muitas vezes a gente reagiu de maneiras até chocantes, quando se falava em colapso do sistema hospitalar, e aí já se dizia que não, mas olha, os ricos já conseguiram, o sistema privado já não está colapsando, já a curva dos ricos já se achatou e, portanto, isso vai sendo deixado... as pessoas vão assumindo uma postura diferente diante da pandemia no momento em que os seus grupos, sobretudo a elite, passa a estar mais protegida, né? Ainda que sabemos que é uma falsa ideia também de proteção, né? Então, foi chocante, né? Como o número de mortos se concentrou, né, em setores da população, em pessoas vulneráveis, negras, etc. Isso tudo... eu acho que está ligado a essas desigualdades estruturais, essas características do sistema, esse individualismo. Agora, por outro lado, a gente também viu um monte de outras coisas. A gente viu uma valorização, sim, do serviço público, ainda que limitado, mas do que a gente está falando quando a gente está falando de profissionais de saúde, de pessoas que trabalham no Instituto Butantan, na Fiocruz, que estão desenvolvendo vacinas, pesquisadores nas universidades públicas ao redor do país, né, absorvendo essa quantidade de informação e gerando inovação de forma muito dinâmica, né? O que a gente está falando quando a gente pensou o auxílio emergencial e fez pressão e o Congresso aprovou um negócio que custa 7 Bolsas Famílias em 3 meses, quer dizer, os primeiros 3 meses a gente já estava falando de uma quantidade de recurso que foi, assim, uma injeção de recursos na base da pirâmide inédita, que, na verdade, reduziu de maneira muito paradoxal, durante uma das mais profundas crises brasileiras e globais, a desigualdade ao seu patamar histórico talvez mínimo, pelo menos desde que se conhece as estatísticas. Quer dizer, a gente reduziu a desigualdade, apesar da crise, graças ao auxílio, a patamares recorde em termos de serem baixos, compatíveis com países com níveis muito menores de desigualdade que o nosso. Pobreza, idem. Então, o auxílio emergencial, ele, nas famílias que são chefiadas por mulheres negras, por exemplo, foi capaz de aumentar a renda até em relação ao que era a renda anterior a essa crise. Quer dizer, a gente está falando de um efeito muito expressivo. Então, assim, o que me parece é que também há elementos na pandemia, em particular
o fato de que uma pandemia não pode ser gerida pelo setor privado. Não há nenhuma, né? Foi por terra, caiu por água abaixo o discurso do Estado mínimo, mesmo dentro de um governo que tem esse como um dos seus principais pilares e que nem sequer se preocupa, né, com a população, como você coloca, né? Não tem uma política pública para combater a pandemia. Ainda assim, a gente viu cair por terra, né, rapidamente a agenda de austeridade anterior, aquilo que era o centro da agenda, né, mudou completamente. Você teve que, de um jeito ou de outro, destinar recursos para a saúde, para programa social. Então, eu acho que isso também oferece para a gente uma oportunidade. Agora, o quanto que essa oportunidade não é que, eu também sou com essa ideia do mundo pós-pandemia como necessariamente um mundo mais justo, sustentável, em que as pessoas entenderam a importância do coletivo e o custo da desigualdade, eu não compro. Eu acho que isso não ocorrerá de maneira natural, espontânea, automática, por todas as razões que a gente tratou. Mas temos um terreno em que a mobilização da sociedade em torno dessas pautas pode ter mais eco e conseguir encontrar, né, mesmo dentro desse Congresso Nacional, que tampouco é essa maravilha toda, mas que nessa pandemia se mostrou fundamental para aprovar o auxílio e outros elementos, né, consiga encontrar um espaço. E eu acho que depende um pouco de todos nós. Quando eu coloquei, eu brinco, né? Coloquei o guiso no pescoço do gato, né? Quando eu virei e falei assim, gente, não vem com esse papo de ser antirracista e ficar defendendo política de austeridade. Aí a reação foi terrível, né? Algumas pessoas falam assim, como esse cara, ele é especialista em racismo, ele não é especialista, assim, como se existisse uma coisa. Aí eu até brinquei, já falei isso outras vezes aqui, né? Acho que assim, especialista em racismo é quem é racista, né? Eu sou jurista, né, e tal. Estudei filosofia, economia política, esse tipo de coisa eu conheço, razoavelmente. Agora, como é que você vê o ensino da economia diante dessas coisas todas? Porque eu estou percebendo que até dentro das hostes liberais, tornou-se inevitável, por exemplo, tratar da questão racial, por exemplo, né? E aí, para a gente encerrar, já para emendar, que eu quero te ouvir bastante, quem quer estudar economia, por exemplo? Eu estou imbuído nessa missão, quero estudar economia, para poder conversar melhor com meus amigos, com você, né? Quero conversar melhor com as pessoas. Quem quer começar a estudar economia, o que você recomenda? Você tem razão em estar notando uma transformação no foco, nos temas, um ganho de centralidade desse tema em particular da desigualdade, que antes, que já era muito tratado, mas era muito tratado no seio da microeconomia, às vezes a microeconomia do desenvolvimento, quem está focado em política social, pobreza, etc., e agora vai ganhando centralidade também na macroeconomia, nos temas, né, nos pesquisadores que se dedicam a entender política fiscal, ou seja, gasto público, tributação, estratégia de crescimento econômico, política monetária, quer dizer, juros, câmbio. Então, a desigualdade ela acabou ganhando uma centralidade até para quem está pensando crescimento, está sendo cada vez mais compreendida como um entrave mesmo até ao crescimento econômico. Então, isso de fato mudou, assim como outros temas também vêm ganhando espaço desde a crise de 2008. As questões raciais são acrescentadas a esse caldo de maneira muito clara. Eu acho que 2008 não é um marco para esse tema específico, para o recorte racial e a macroeconomia incorporar desigualdade racial, que é algo que não estava ainda. Então, era desigualdade de renda, o que se pensava, gênero cada vez mais, raça, de fato, entra, né, no centro da análise econômica e política, né, em 2020. A gente ainda não viu exatamente como isso vai se repercutir, mas eu acho que isso já vem sobre esse caldo, né, que vinha sendo construído. Então, eu acho que até a ciência econômica vai responder de maneira rápida, não necessariamente da maneira que a gente quer, mas
vai responder, vai incorporar, vai ter cada vez mais trabalhos, vai ter cada vez mais gente olhando. E acho que tem muita coisa ainda que está ficando cada vez mais anacrônica no ensino de economia e que está ficando cada vez mais descolada justamente por essa defasagem no tempo. Mas eu realmente acredito que o ensino ele acaba absorvendo essas transformações. Existe um projeto chama Core Project, que é um projeto justamente de mudança no ensino de economia, e é um livro didático, digital, que nem se dá no formato livro tradicional, ele tem, porque ele tem partes interativas, ele tem, enfim, ele tem conteúdos diferentes, vídeo, texto, dados, gráfico, etc., mas que foi justamente pensado e financiado desde 2008 para pensar essa transformação no ensino e trazer as questões como meio ambiente, desigualdade, trazer as questões que a gente está, de fato, pensando e se importando para dentro do ensino, na maneira como a gente está entendendo elas hoje. Que é um projeto muito legal, que eu convido quem tem mais conforto com o inglês, se sente mais confortável, a entrar no site do Core Project, se debruçar e dá para realmente aprender muito de economia ali dentro, tá? Muita gente me pede um manual, uma introdução à economia, um manual de introdução. Não tem um manual de introdução que eu goste. Eu espero que esse manual saia. Esse projeto, para mim, é promissor e, se ele for traduzido, vai ser legal por isso. Eu não tenho esse manual. Agora, tem leituras que eu acho que podem dar uma densidade desses debates. Então, por exemplo, o livro do Mark Blyth, Austeridade e uma Ideia Perigosa. Sobre esse tema que a gente falou aqui, é um livro que eu acho que traz uma série das contradições e dos mitos que a gente vê em torno desse debate, né? O livro lançado recentemente, gratuito, pelo Pedro Rossi, que tem artigo seu, meu, de muita gente, eu acho que é um livro que é de acesso gratuito, que vale a pena, chama Economia Pós-Pandemia, que eu gostaria de também recomendar. Eu acho que tem o próprio livro do Varoufakis, que é o ex-ministro da Fazenda grego, que lidou na pós-crise de 2008 com uma série das contradições desse sistema, né, que a gente vive, chama O Minotauro Global. É um livro interessante para entender também um pouco mais da parte monetária e da relação com a globalização. Lembrei de um aqui também muito legal, que é mais sobre desigualdade. O Branko Milanovic, Capitalismo Sem Rivais, recentemente traduzido. Muito legal também, para a parte de desigualdades globais e globalização. Inclusive, eu vou até colocar na descrição desse vídeo as orientações que você deu, as indicações que você deu e também o link para o Core Project, né, que eu achei bem interessante. Então fica a dica. E também do livro do qual nós participamos, né, cuidado pelo nosso amigo Pedro Rossi também, aqui eu mando um abraço. Laura, eu quero te agradecer profundamente, dizer que para mim é uma honra poder recebê-la aqui. Você sabe da minha admiração, do meu carinho por você. E, assim, fiquemos firmes, né? Eu tenho dito que todo mundo que está nos assistindo agora, tenho dado, acho que a melhor recomendação que eu posso dar e que eu tenho repetido como mantra para mim mesmo, né? Vamos sobreviver, vamos ficar vivos, porque isso vai passar e a gente vai precisar ficar juntos, né? Para poder projetar um mundo novo, poder projetar um mundo melhor, poder deixar um legado para aqueles que vêm depois de nós, de um mundo que seja bem melhor desse, que nós vamos ter que transformar. Então, quero te agradecer bastante, minha amiga. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Muito obrigada a você, Silvio. O trabalho que você está fazendo é realmente... acho que, assim, nem precisa querer fazer mais. Você já está tendo um impacto tremendo, mesmo durante essa crise que a gente está vivendo. Fico realmente aliviada de ver o tamanho, né, que as suas ideias têm tomado e têm chegado, onde elas têm chegado. Então, um prazerzão participar aqui. Sou uma admiradora. Obrigado, querida.
Obrigada. Bem, gente, esse foi o Entre Linhas de hoje com a economista Laura Carvalho, professora economista Laura Carvalho. Aqui eu agradeço profundamente pela disponibilidade, pelas lições que deixou aqui, pelas indicações que inclusive, como eu já disse, vão constar na descrição desse vídeo. Mais uma vez, agradeço a você que ficou aqui até agora, que assistiu o vídeo, que nos acompanhou nessa trajetória, nessa conversa tão bonita com a professora. E vou te pedir, não está inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal para receber as notificações, para conhecer os novos vídeos. Comente, curta, compartilhe o vídeo para que a gente possa continuar conversando, como eu já disse antes. Prazer ter você aqui. A gente se vê no próximo Entre Linhas. Muito obrigado.